Bem, pessoal, nós já conseguimos subir a nossa aplicação web, né? Consequentemente, também com a nossa documentação via Swagger. Como vocês puderam perceber, a configuração Swagger hoje é muito fácil, né? Para a gente fazer essa configuração. Basta a gente aplicar as versões correspondentes ao framework Spring. Então, como consequentemente os frameworks, né, eles se atualizam, a gente precisa sempre ter noção de quais são as últimas versões, de como há compatibilidade, tá? Então não se preocupe se por alguma razão esse vídeo, esse exemplo não conseguir estar compatível com o teu cenário, pode ser que o framework atualizou e consequentemente ele também exija de umas versões mais novas do framework Swagger. Então é só uma questão de analisar no Maven e ver as últimas versões e ir testando na sua aplicação, tá bom? Conforme vocês já perceberam, nós temos aqui a nossa API documentada e, consequentemente, né, através dos nossos controllers, a gente consegue acessar recursos que até antes eram só da aplicação, né? Então, a finalidade de um web service é prover os nossos recursos e serviços para o mundo, tá? Então, aqui nós temos 4 serviços, listando os serviços, alterando os serviços, incluindo um novo serviço, tá? E consultando o serviço por ID. Só que a gente, até o presente momento, só implementou, vamos ver, duas abordagens, né? Que é o salvar e o listar. Vamos maximizar aqui e observem que o listar, né? Os demais ainda estão para serem implementados, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é, para que eu possa alterar um registro, em tese, eu deveria listar todos os registros, depois selecionar esse registro ou identificar esse registro pelo seu ID para poder de fato realizá-los, né? A alteração. O que a gente tem que considerar é que aqui, ó, para a nossa alteração, o próprio serviço está sendo passado, o próprio objeto serviço. Logo, ele terá o seu ID no corpo deste objeto para realizar a alteração. Então, se eu chamar esse método put e disser que ele também vai solicitar ao repository, por gentileza, usa o mesmo método save que o Spring Data JPA tem esse padrão. Ele usa o save tanto para incluir quanto alterar, tá? Automaticamente esse serviço, vamos mudar aqui, né, o nome da variável. Esse serviço será alterado. Por quê? Porque o Spring Data JPA entende. Quando o objeto vier com ID nulo, certo? Ou sem ele mencionado no JSON, eu sei que é uma inclusão. Quando ele vier com ID, eu sei que é uma alteração. Então, isso é uma grande sacada do Spring Data JPA, tá, pessoal? Não é da API, ok? Mas a comunidade costuma, né, por questões de conveniência, passar o ID deste nosso objeto como parâmetro. Então, também vocês poderão ter situações iguais a essa. Ó. Vamos supor, ok? De eu receber o ID como parâmetro. Logo, pessoal, eu não deveria ter esse objeto de serviço como o nosso corpo da nossa requisição. Tá? Nós não vamos explorar aqui nesse primeiro momento concepção de DTOs, porque DTO é a desestruturação dos nossos objetos entre consultas, requisições de inclusão, requisições de alteração e assim por diante. Então, por boas práticas, essa nossa classe serviço, ela deveria estar blindada na aplicação, ela nunca estaria disponíveis em nossas requisições. Mas aqui, como é um aspecto mais voltado à ilustração, né, a gente não vai usar essa abordagem, mas tenham ciência que nas situações que vocês tiverem DTO, automaticamente vocês deveriam ter um serviço DTO, que esse serviço DTO não teria o ID, né? E nós não estaríamos falando da entidade, teria uma classe espelho ou uma classe semelhante, tá bom? Então é só mesmo para a gente esclarecer que pode haver essas duas abordagens. E claro, esse putmap deveria também receber um path, né, em seu path, o ID correspondente para dar um match com esse parâmetro, ok? Então, em resumo, é mais ou menos essa abordagem e nós iremos utilizar em um outro contexto.
Nesse caso, vamos alterar o serviço, tá bom? Passando propriamente a entidade nas nossas requisições. Lembrando que o primeiro nós não enviamos o ID, mas o segundo a gente precisa enviar o ID em nossa estrutura. Então vamos fazer um teste. Vou subir a aplicação novamente e ver se agora o método alterar está funcionando. Então, vou parar. Vou executar em modo de debug, para a gente acompanhar agora, para vocês perceberem que a API nada mais é do que um proxy que delega a responsabilidade para quem de fato sabe executar. Após nós executarmos em modo de debug, né, temos aqui o log que a nossa aplicação subiu. Se a sua versão está apresentando essa mensagem de configuração de Jakarta, não tem problema nesse primeiro momento. Em seguida, a gente vai configurar os ajustes necessários para esse processo, tá? Então, vamos colocar aqui que agora iremos alterar, tá? No modo de debug. Então, vamos aqui para a nossa API. Já está aqui disponível na porta 8080 Swagger barra index HTML, ok? Então, para eu poder alterar, eu preciso consultar os nossos serviços e saber qual ID que tem na nossa base de dados, né? Então, eu venho na consulta, veja só, ele me trouxe esse objeto inteiro aqui, ó, o lavagem de carro, que é 2575, conforme vocês podem observar. Agora eu quero alterar, eu vou chamar esse ID 1 de lavagem de carro completa, dizendo que é R$45. Um exemplo, né? Então eu venho aqui, copiei e vou fazer a nossa alteração. Então venho aqui serviços, dá um try, colocar aqui, serviço carro completa, ou lavagem de carro completa, opa, e aqui 45.00, tá? Lembrando os valores decimais. Como a gente está informando o ID mencionado, né? O put ele vai servir para alterar. Então, vou executar e vamos confirmar aqui se houve alguma seleção, né? Aparentemente, ele está dizendo que não conseguiu converter algum caractere. Vamos ver se o nosso caractere, ao copiar aqui, a gente fez alguma besteirinha. Vejam só, realmente, pessoal, eu coloquei um JSON a mais aqui, um conjunto de chave a mais. Então, tem que remover. E essa é a estrutura de um JSON. Então, não importa a formatação, só a estruturação. Então, eu vou executar mais uma vez. Agora sim, ó, nosso breakpoint caiu no método alterar. Vamos supor, temos aqui o serviço. Olha só como é importante acompanhar que ele é o código 1, mas agora é lavagem de carro completa e está 45. E o Spring Data JPA, quando a gente liberar essa execução aqui em debug, ó, vamos colocar em console, remover e executar mais uma vez. Observa o que ele fez, ó. Ele deu um update. Então, ele alterou de fato aquele registro, tá bom, pessoal? Como é que a gente garante que esse registro de fato sofreu alguma alteração? Vou novamente consultar a nossa lista e ele tem aqui, ó, lavagem de carro completa. Tá? Vamos incluir um novo serviço, né, para realizar mais um teste aqui básico. Vou dar um try. Eu preciso remover o ID porque eu não estou usando as boas práticas, tá? Com convenção de DTO. Então, vou colocar aqui, ó, lavagem de moto. Lavagem, moto, completa. Vou colocar R$15. 0.00. Vamos executar. Qual foi a resposta? 200, está ok. E antes de eu ir para o banco de dados, eu posso consultar aqui diretamente se eu tenho mais um serviço. Então, venho aqui, executei e agora eu tenho 2 registros em nossa base de dados. Ok? Por fim, eu gostaria de consultar somente o código de ID 1 ou código de ID 2. Então, aqui nós temos os nossos serviços esperando o ID, onde esse ID vai ser passado como parâmetro. Então, vamos ver na nossa implementação se a gente já está fazendo essa devida implementação. Ainda não estávamos, né? Então, repositório, vamos chamá-lo aqui, find by ID. Vejam só, find by ID. Esse método find by ID, ele espera pelo ID e a gente recebe o ID como parâmetro aqui nas nossas requisições. Só que a grande curiosidade é que esse find by ID ele não retorna o serviço.
ele retorna um objeto chamado optional. E esse objeto optional, ele tem um método chamado get. E aí esse método get é que contém o objeto que de fato está vindo do banco de dados. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse recurso, né, do JPA Repository, que é o optional. Então só coloque em get nesse primeiro momento e a gente vai usar ele um pouquinho mais avançado a seguir. Agora eu vou executar sem depuração, porque vocês entenderam qual é a proposta das nossas requisições. Nada mais é do que prover uma comunicação externa para os nossos recursos da aplicação. No nosso caso, a gente está usando o repositório, mas poderia ser os nossos services, né, com toda a inteligência e regras de negócio, tá? Então a nossa aplicação subiu mais uma vez. Eu não vou nem precisar dar refresh, porque não mudou o contrato, né? Vamos só testar aqui e vamos ver se eu tenho o serviço 1. Executar, serviço 1, lavagem de carro, e vamos para o serviço 2, onde o serviço 2 é a lavagem de moto completa. Então aqui, pessoal, nós abordamos, né, o mínimo necessário, mais uma vez, para entender sobre CRUD utilizando requisições HTTP desenvolvido com Spring Framework. Espero que vocês tenham curtido essa abordagem. Nos próximos vídeos nós vamos dar uma abordagem um pouco mais avançada, desde a modelagem até a composição dos nossos recursos. Até lá, pessoal!